E agora, gente, eu conto com a ajuda de vocês para receber ele. Olha só, quando o assunto é cultura em comunicação, jornalista, ex-Globo e JB, sujeito de marketing e pesquisas, empresário, autor de Voto do Futuro, com mais de 11 livros escritos, curador de canções e verdades. Seja muito bem-vindo em nosso podcast, Mário Marques. Muito obrigado, Adriano, pelo convite. Uma honra estar aqui com você. É sempre bom conversar com gente que empreende, que trabalha, né, que sua, que está ali na ponta de frente mesmo, trabalhando para fazer as coisas acontecerem. E você certamente é essa pessoa que trabalha, trabalhadora, né, que se esforça, que enfim, que dá o sangue, né, pelo empreendedorismo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Gratidão, Mário. Realmente, eu falo que quando a gente começa a empreender, é um bichinho que pica a gente e não para mais. E nós queremos cada vez mais evoluir. Exato, né? Exato. Mário, é uma honra poder entrevistar você, né? Um carioca, um profissional tão excelente fazendo o que você faz na sua área, assim, ajudando tantas outras pessoas. E muitas das pessoas que estão nos acompanhando, que vai nos acompanhar depois, conhece você do seu trabalho, né, do seu profissionalismo, da excelência. Mas eu queria, para a gente começar esse bate-papo gostoso, que você começasse se apresentando. Quem que é o Mário Marques pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi ali um pouquinho da sua infância e adolescência? Essa é uma história bastante curiosa, Adriano, que é o seguinte, eu quando eu era moleque, meu pai tinha um corcelzinho verde daquele anos 70, aquele corcel bem pequeno, tinha um corcel verde, e nesse corcel ele tinha 6 fitas cassete, eram sempre as mesmas. Aí tinha Johnny Mathis, tinha Roberto Carlos, tinha Beatles, tinha canções italianas, tinha... enfim, tinha mais ou menos uma setinha de Cro. E aí meu pai levava a gente para viajar e a gente ficava ouvindo sempre aquelas mesmas canções. E aí a música acabou entrando na minha vida dessa forma, né? Aquilo entrou no meu sangue, na minha corrente sanguínea, e eu passei a me interessar cada vez mais por música. Aí comecei a ouvir música no radinho do meu pai, no radinho do meu avô. Eu sou natural de Nova Iguaçu, uma cidade na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então eu ficava rodando ali as ruas, que era uma cidade muito pacata naquela época, ouvindo aquelas músicas nos radinhos e tal. As pessoas lá, vem o Mário do radinho e tal. E aí, mais tarde, eu comecei a comprar discos, né? Basicamente, recebi um amigo em casa, ele levou uma fita lá em casa, Mário, ouve isso aqui. E aí eram 2 bandas de rock, era Rush e Iron Maiden. Eu fiquei... Aquele negócio deu uma esfaqueada no meu cérebro, sabe? E aí eu comecei a comprar disco. Quando eu vi, eu era um colecionador de discos, né? Virei um grande colecionador de discos, eu não conseguia entrar no meu quarto mais. Então, meu quarto foi inundado de LPs e eu tive que ocupar o quarto da minha irmã. Comecei a dormir no quarto da minha irmã porque eu não conseguia mais entrar no meu próprio quarto. E esse negócio, esse meu amor pela música, né? E de ouvir tudo, de música popular brasileira até rock progressivo, me levou a querer virar um jornalista, um crítico de música. Aquilo ali que me incitou a tentar essa carreira de jornalista, né? E nesse caminho, tem o meu pai, né? O meu pai é meu grande inspirador, que meu pai era um político, meu pai era um político. Meu pai foi vereador por 7 mandatos consecutivos, meu pai foi prefeito da cidade, meu pai foi deputado estadual, mas geralmente quando você tem um pai político, você acaba virando político. Mas eu fiz o caminho totalmente contrário, eu fui para a comunicação. Meu pai nunca me incentivou a ser político, mas ele sempre me questionou: Mário, jornalismo, isso não dá dinheiro, isso é uma profissão de uma limitação financeira, e é verdade, né? E aí eu falei: não, pai, deixa eu tentar, E no começo foi muito difícil, Adriana. Eu fiquei tentando estágio, né?
em jornais de grande circulação, revistas, e eu não conseguia nada. Aí meu pai, né, falei, poxa, meu pai tava certo, difícil isso. E eu acabei criando meu próprio jornal. Fiz um jornal de música chamado Clava do Som, em 1989, se não me engano. Né, já estava cursando jornalismo. Esse jornal cresceu muito, começou a ter distribuição nacional, foi para as bancas, depois virou revista. E quando ele estava no auge, assim, quando tava, sabe, eu estava ganhando dinheiro efetivamente com a revista, eu recebi um convite para ir para o Jornal Globo. E aí o meu grande sonho de moleque era virar crítico de música do Segundo Caderno, que era, na época, o maior caderno de cultura do país, o mais respeitado, né? Todo mundo queria estar lá, era difícil entrar, né? Então eu entrei ali no jornal, pelos jornais de bairro, comecei a cobrir bairros e tal, e 1 ano e meio depois acabei recebendo um convite para ir para o Segundo Caderno, realizei meu sonho, mostrei, né? Provei pro meu pai que eu conseguiria, né? Enfim, que aquela meta foi cumprida. E através do Segundo Caderno, no meu trabalho do Segundo Caderno, Adriana, graças a Deus eu conheci o mundo inteiro, sabe? Viajei o mundo inteiro, entrevistando gente, né? Cobrindo festivais, sei lá, entrevistei de Sinéad O'Connor a Ozzy Osbourne, todos os artistas internacionais, assim, bacanas da época, eu consegui entrevistar. E fiz uma carreira dentro do jornalismo de música, né? De cultura, enfim. Basicamente é isso. Depois saí do Globo. Você ficou por quanto tempo? Eu fiquei 10 anos no Globo. 10 anos. E aí depois eu fui pro Jornal do Brasil. Mas já no Jornal do Brasil eu já fui mais como editor assistente, depois editor executivo. Eu ia virar o diretor de redação, meu caminho natural era virar o diretor de redação, né, que é o cargo máximo na redação do Jornal do Brasil. E aí, enfim, foi nesse momento que eu migrei para o marketing, né? Foi exatamente nisso. Então, assim, a minha vida até hoje ela é movida por música. Eu não consigo fazer nada sem música. Eu tenho um portal de cultura pop que está no ar há 21 anos, que é o Laboratório Pop, que já foi revista também. Então, eu sou um cara muito conectado com música, tudo que eu faço. Acho que a música me ajudou a ter uma visão de mundo, sabe, diferente. Então, tô nervoso aqui porque o som do meu carro tá dando problema no alto-falante. Aí eu tava com uma amiga minha, Mário, esquece isso, esquece esse alto-falante. Eu falei, não consigo, porque tudo meu é conectado com música. Então, se alguma coisa não acontece na música, fico nervoso, né? E até falando em música, Mário, né? Nós vimos aqui que você é um dos responsáveis, acredito que enquanto você estava nesse período, pela prisão do grupo El Chan. Isso aí virou uma polêmica, né? Conta mais pra gente como que tudo isso aconteceu. Não, na verdade o Chan não foi preso. É que assim, o jornalismo cultural daquela época era um jornalismo de curadoria musical, né? Que as pessoas na época não entendiam. Hoje em dia eu entendo mais claramente isso. Nós tínhamos o poder, né? Porque não havia internet, então nós tínhamos o poder de dizer para as pessoas, na nossa visão, o que valia a pena escutar e o que não valia a pena escutar, né? Então, hoje em dia, essa função já se perdeu, porque hoje em dia, na internet, você acha milhões de pessoas que fazem essa curadoria, mas na época não existia. Esse papel era exclusivo dos críticos de música de jornal e de revista. Então, em determinado momento, o meu editor me pediu para cobrir o show do El Chan, né? Eu falei, mas pelo amor de Deus, por que eu vou fazer lá? A gente já sabe que é uma porcaria, né? E assim, quando eu cheguei lá no show, fiquei tão chocado, porque hoje em dia já é natural você ouvir músicas de funk com palavrão, com doutrinação, ao tráfico, palavrões, conotação sexual. Hoje em dia é natural, mas na época não era. Então eu cheguei lá no show do El Chan, achei tudo de muito baixo nível, né? E acabei escrevendo uma crítica metendo o pau
E aí fiz alguma analogia sobre alguém que foi preso e acabei pedindo a prisão do El Chan. Foi, na verdade, uma brincadeira, um texto, né? No texto que eu fiz, pedindo a prisão do El Chan, mas basicamente assim, a partir de 2000, Adriana, mais ou menos, ano 2000, eu senti que o jornalismo de música, o jornalismo cultural, começou a se abrir para a comunicação de massa, ou seja, não interessava mais você fazer curadoria, né? Ao ponto de, em determinado momento, o meu editor falou, a gente vai dar capa para o Calypso, que vendeu, sei lá, 1 milhão de cópias, 2 milhões de cópias. Então, o jornalismo cultural deixou de ser cultural e passou a acompanhar as vendas, os campeões de venda. Então, para mim, aquilo não fazia mais sentido. A curadoria de música, para mim, não fazia mais sentido, porque não se privilegiava mais a qualidade, né? Não se privilegiava mais a condução da música numa estatura maior. Era simplesmente acompanhar os campeões de vendas e, para mim, aquilo não interessava mais. Eu perdi completamente a conexão com o jornalismo de música. Não com a música, mas com o jornalismo de música. Entendi. Mas na qual aí essa matéria ela foi um grande marco na história, né? A gravadora do El Chan não gostou muito, né? Vamos lá. E você comentou que logo depois do jornal que você ficou 10 anos e fez uma migração para a área de marketing. O que te levou a fazer essa migração? Então, acho que, na verdade, eu senti que eu tinha chegado num topo do que eu poderia ganhar dentro do jornalismo. Dali eu só poderia ganhar mais se eu migrasse, por exemplo, para a TV, né? Porque na TV... Mas aí você tem que ir para a TV e tem uma coisa que eu nunca gostei de fazer, que hoje é praticamente uma máxima, que é ficar bajulando pessoas para você crescer na profissão. Eu sempre cresci fazendo meu trabalho, me esforçando, né? Tentando dar o melhor de mim. Eu sempre chegava mais cedo, saía mais tarde. Pra você ter uma ideia, contar uma história rápida aqui. Teve uma vez que eu estava lá na redação do Segundo Caderno e eu sempre ficava até mais tarde. Mesmo as pessoas por volta de 17 horas saíam e eu ficava ali porque tinha um mesão redondo. E ali nesse mesão redondo ficavam todos os jornais, Estadão, Folha, Globo, JB. E eu falei, bom, eu tirava o final do trabalho para ler todos os jornais no fim do expediente. Então eu ficava ali lendo, entendendo, tentando melhorar meu texto e tal, pegando referências. E aí, em determinado momento, chegou o meu editor e falou assim, Mário, pegou fogo a lancha do Ron Wood, do Rolling Stones, pegou fogo a lancha ali em Angra. E, cara, não tem ninguém aqui do Segundo Caderno, só tem você, vou ter que te mandar lá para cobrir esse incêndio lá da lancha. Porque a gente não conseguiu fazer a foto. O Jornal do Brasil fez a foto, mas a gente não conseguiu fazer a foto. Aí eu falei, pô, mas peraí, cara, são 19 horas, o jornal fecha às 9, como é que eu vou a Angra fazer a matéria, pegar esse filme e voltar? Já não vai dar tempo pro fechamento. Aí o editor falou assim, não se preocupa não que o helicóptero vai pousar aqui em cima. Aí eu, meu Deus do céu, cara. Aí subi pro heliponto, aí veio o helicóptero. Eu olhei para as nuvens, estava assim, o céu todo nublado, um tempo horrível, né? Aí veio o helicóptero descendo, pousou. Aí eu, morro de medo de helicóptero. Aí eu perguntei pro piloto, cara, não tem perigo essa hora a gente ir com esse tempo pra Angra e tal, não sei o que. Ele, se não tem perigo, tem muito perigo. Eu tô indo à força, eu não queria ir. Então, o próprio piloto, com medo de ir pra Angra, né? Aí eu fiquei em pânico, fiquei todo torto lá e tive que ir pra essa pauta. Então, geralmente as coisas que aconteciam depois das 19 horas na redação sempre me pegavam ali parado, sozinho, né? Era uma equipe, sei lá, de umas 25 pessoas mais ou menos no Segundo Caderno. E eu sempre estava ali disponível para qualquer coisa que acontecesse à noite no jornal. Mas, na verdade, essa história que você contou, né? Essa disposição que você
tinha, né? Acredito que tem até hoje também, sim, né? Não sim. muda, não. Mais velho, mas... São nesses pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Muita gente fala o sucesso. É aí, nesses pequenos detalhes, naquilo que você faz no dia a dia, nas pequenas ações, que você chega ao caminho do sucesso. Parabéns, tá? Eu sempre fui muito trabalhador mesmo. Mário, tem que chegar, vai ter um negócio às 6 da manhã e tem que ficar até meia-noite. Eu nunca fui de reclamar de trabalho, entendeu? Eu sempre fui apaixonado pelo meu trabalho, então... mas eu não ficar pensando assim, eu vou trabalhar de 6 da meia-noite, então eu quero ganhar mais tanto. Eu nunca fui assim, entendeu? Tanto que eu saí do segundo caderno, quando eu saí do segundo caderno, eu era um dos maiores salários do segundo caderno, eu nunca pedi um aumento. Eu trocava de editor, o editor mesmo me oferecia um aumento. Mário, vou te aumentar para tanto, vou te aumentar para tanto. Reconhecimento. Eu nunca pedi um aumento na vida, sabe? Então, acho que isso é fruto de trabalho também. Nunca fiz amizade com o editor, sabe? Eu sempre tive uma relação profissional com as pessoas e tentava fazer o meu melhor ali dentro do jornalismo. O reconhecimento do seu mérito seu mesmo, né? Do seu próprio trabalho aí. Ô, Mário, e aí quando você foi para sua agência de marketing, né? Você já iniciou dentro do marketing político ou não? Não. Eu saí do Jornal do Brasil e fui trabalhar numa agência de marketing promocional, né? Chamada OSC. Ao mesmo tempo, trabalhei também logo depois, numa outra agência de marketing esportivo. E aí comecei a entender do que se tratava o marketing, né? Por exemplo, na OSC eu comecei a entender que a gente tinha que trabalhar com rede social. Naquele momento, 2009, era muito forte, estava muito forte o Twitter, né? O Twitter estava rodando bem, eu tive que aprender as estratégias de Twitter. Aí eu comecei a entender para onde estava indo a comunicação, né? Como as pessoas estavam começando a se comunicar, como esse conceito de comunidade social estava sendo fornida naquele momento, né? Ou seja, as pessoas deixaram de ser receptoras de notícias e de comunicação das TVs e dos jornais e passaram elas mesmas a opinar. Então, teve uma mudança de paradigma muito grande que começou em 2009. Então, eu migrei ali pro marketing e logo depois eu falei, vou abrir minha agência. Aí, no final de 2010, dezembro de 2010, eu abri a LabPop, que começou como uma agência de marketing digital. E a minha primeira cliente na LabPop foi a Regina Casé. Uau! A Regina Casé. Que bacana! A Regina Casé foi a primeira cliente, a gente foi... Você já a conhecia? Não. O meu sócio que já a conhecia, me apresentou. E aí ela ia começar aquele programa Esquenta. Ela estava totalmente desligada de rede social, não postava nada. E aí a gente foi responsável por lançar a Regina Casé nas redes sociais em comunhão com o Esquenta. Então, tudo que acontecia no Esquenta, toda a atuação dela digital, de 2010 até 2014, a gente ficou 4 anos com ela, foi a LabPop que construiu, né? Então, foi muito legal. E de onde que vem esse nome, LabPop? Então, em dezembro de 2003, antes do Jornal do Brasil, logo depois de sair do Globo, eu criei um site chamado Laboratório Pop. Esse site de cultura pop que tem mais de 20 anos. E um amigo meu falou, Mário, esse nome tá muito grande, por que você não dá o nome da revista de LabPop? Aí eu falei, não, cara, vai ser Laboratório Pop mesmo. Mas eu fiquei com esse nome na cabeça, né? LabPop. Aí quando o pessoal falou, Mário, qual vai ser o nome da agência? Qual é o nome da... Aí eu lembrei desse meu amigo, falei, cara, vai ser LabPop. E aí a gente iniciou com esse nome, LabPop, que basicamente é uma construção entre o que é novo, o que é experimental, e é uma ponte entre o experimental, o novo, e a coisa que é mais comercial. É uma brincadeira, na verdade. Uau! E nessa sua trajetória aí de agência, né? Depois da Regina Casé, como que você entrou a sua agência para se tornar especialista no marketing político? Então, aí a gente na agência, a gente cresceu muito com a agência. A agência passou a ser uma das grandes agências assim, de marketing digital do Brasil,
né? Em 4 anos de existência, a gente já tinha mais de 60 clientes, então estava rodando muito, crescendo muito. E você tinha quantos integrantes na agência? Acho que a gente chegou em 2014 com 50, 60 pessoas ali. E aí cresceu tanto, Adriana, que aí eu fui tentar realizar um segundo sonho, né? A gente falou, vamos fazer uma filial? Vamos. Aí nossos sócios, né? Vão para Brasília. Não, vão para São Paulo. Aí eu falei assim, cara, vamos para Nova York. Eu, né, joguei assim no grupo, né? Porque acabou que o crescimento da LabPop gerou outras 4 novas agências, né? E essas 4 agências, com outros sócios, virou um grupo chamado LabPop Group. E aí eles falaram, tá, Mário, então vamos para Nova York. Aí eu fui para Nova York. Então fiquei 1 ano em Nova York, abri uma agência lá. Abri uma agência. Você jogou pro universo? Joguei. Falei, seja o que Deus quiser, eu com família, né? Filhas recém-nascidas. A minha ex-mulher, ela falou, Mário, então vai, tu acha que vai? Aí a gente foi, aluguei apartamento lá, aluguei agência, montei agência, tudo. Só que veio 2015, que foi, assim, um período, pior ano da minha vida, que aquela crise da Dilma, tudo ruiu. E aí o meu gerente financeiro falou assim, Mário, ou você toca a agência em Nova York, ou você toca a agência no Rio. Você tem que escolher. E aí eu comecei a pesar, né? Falei, beleza, vou abandonar tudo. Aí abandonei tudo em Nova York e voltei para o Rio, né? 1 ano depois. Foi ruim, mas foi importante para reconectar e reposicionar do ponto de vista de gerenciamento de crise. Foi um grande ensinamento para mim, né? De tentar recolocar a agência no lugar, tentar equacionar tudo que a gente tinha, foi bastante importante. E aí, nessa minha volta pro Brasil, aí sim, a gente reposicionou a agência. A gente falou, o que a gente tem? A gente viu que tinha muito cliente na área de política, e aí a gente tomou essa decisão estratégica. Vamos abandonar o privado e vamos nos posicionar como uma agência de marketing político. Então, a partir de 2015, a gente fez esse avanço para o marketing político, abandonou vários clientes. Você tem uma ideia, Biquíni Cavadão era nosso cliente, o ECAD foi nosso cliente há muito tempo, né? Então, a gente fechou essas portas e ficou só no marketing político. E, obviamente, essa migração para mim foi natural, porque eu participei de todas as campanhas do meu pai. Então eu já tinha isso no sangue, eu já sabia como tocar uma campanha, eu já sabia o que era uma pesquisa, eu já sabia estratégias de campanha, eu já tinha isso. Pela convivência com 4 anos, eu passava panfleto pro meu pai na rua. Vota no meu pai, vota no meu pai. Então, para mim foi fácil essa migração. E aí, quando eu comecei no marketing político, eu via que as pesquisas que chegavam para mim, tanto quantitativas quanto qualitativas, são 2 coisas diferentes, eram muito ruins. E aí foi nesse ponto que eu falei, cara, não vamos contratar pesquisa de ninguém, vamos criar nosso próprio modelo de pesquisas. Estudei, trouxe um modelo lá de fora de qualitativa, que hoje é sucesso no Brasil inteiro, a gente roda o Brasil inteiro fazendo qualitativas. No estado do Rio de Janeiro, nós somos o instituto que mais faz qualitativa, e também quantitativa. A gente está assim, bem no topo, fazendo muita coisa. E esse mercado de pesquisa abriu muitas portas para a gente, né? Porque a gente não precisa mais contratar, a gente é uma coisa que está interna nossa, então a gente faz a pesquisa e depois começa a fazer o trabalho de campanha, né? Então virou uma coisa. Hoje a gente tem a agência de marketing político e tem o Instituto de Pesquisa, que chama Prefab Future. Então, são a sede é no Rio de Janeiro, no Rio. Mas vocês atendem a todo o Brasil. Brasil inteiro. Maravilha. Ô, Mário, e se falando em marketing político hoje, com toda essa bagagem que você tem, essa experiência, qual que é o maior desafio que vocês encontram hoje? Adriana, os desafios são enormes. O primeiro ponto hoje em dia não se pode fazer mais campanhas sem pesquisa, né? Eu não posso chegar, por exemplo, se você for candidato, eu não posso chegar para você
como profissional de marketing, falar: Adriano, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo, eu acho que você tem que usar roupa X, eu acho que você tem que usar o cabelo assim, eu acho que você tem que falar isso, não pode falar aquilo, sem pesquisa, senão eu vou ser só um achista, né? Eu não vou ser um marqueteiro. Então, se eu achar qualquer coisa sobre o que você tem que fazer, qualquer outra pessoa pode achar também. Adriano, eu discordo do Mário, eu não acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo, eu acho que você tem que fazer aquilo outro, eu acho que você tem que fazer isso ou outro, enfim. Qualquer um pode achar qualquer coisa. E a pesquisa, ela delimita cientificamente o que você deve e o que você não deve fazer. Então, quando alguém me procura, eu falo: cara, não tem como a gente fazer nada sem antes ouvir o que as pessoas querem ouvir de você. Então, às vezes eu chego para um prefeito, o prefeito me conta o cenário da cidade: Mário, está acontecendo isso, meu problema na saúde é aquele, tal, conta tudo para mim, né? Aí ele pergunta: o que você acha que a gente tem que fazer? Aí eu falo: não tenho a menor ideia. A gente tem que fazer uma pesquisa para saber o que a população acha de você, do seu governo, para depois a gente construir uma estratégia baseada nos dados que a gente tem, para que você devolva para a população o que a população quer. Então é esse o nosso trabalho. Então, o primeiro desafio é tentar convencer o candidato a fazer uma pesquisa e depois convencer o candidato de que o que ele pensava que ele era, supostamente, a pesquisa pode mostrar que ele não é visto da forma que ele pensava. Cara, você pensa que você é assim, mas as pessoas acham que você é assado. Então não adianta você tentar ser assim, você tem que ser assado. A gente tem que fazer algumas mudanças no seu perfil para que você atenda às demandas que as pessoas têm sobre a sua imagem. Então são esses dois primeiros desafios. Depois, passados esses dois primeiros desafios, a gente tem o desafio de efetivamente botar em prática a estratégia, né? Que mesmo depois de mostrar a pesquisa ao candidato, tem muito candidato que fala assim: não, eu discordo. Eu não vou fazer isso. Então é uma luta diária. E tem a luta mais chata, que assim, para mim é o grande desafio do marqueteiro, é quando você chega num lugar, já existe uma equipe lá, e a equipe sempre te vê como uma ameaça, não como amigo. Ela nunca, assim, 90% das vezes ela nunca se agrega e tenta trabalhar junto. Ela sempre trabalha para que você saia do trabalho. Isso é a coisa mais chata. Então, para essa construção de relação, para essa conexão, eu tenho ali profissionais importantes, o Henrique Serra, que é que a gente chama de consigliere, para ser o cara dessa interlocução, para ser o cara da conversa e tal, porque eu não tenho tempo a perder, eu sou muito acelerado. Então, eu não posso ficar parado esperando o cara da equipe se agregar à nossa equipe. Então, a gente coloca sempre uma equipe de combate, que na verdade é uma equipe de agregação, para juntar todo mundo e todo mundo ir no mesmo caminho, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Ou seja, você trabalha de maneira clara e objetiva, atendendo a necessidade que cada candidato precisa, de maneira estratégica e assertiva. Sim, sim. Uau, até porque muda muito, né, entre um e outro. Sim. E eu sou um profissional no Rio de Janeiro conhecido da seguinte forma: se você não quer ouvir verdades, não procura o Mário, porque ele só vai dizer verdade, baseado nas pesquisas, né? Então, muitas das vezes, o candidato chega para mim, eu faço uma grande qualitativa, faço uma grande quantitativa e falo para ele claramente: cara, não é para você isso daqui, nesse momento. Não adianta você entrar, você vai jogar dinheiro fora, porque nessa eleição as suas possibilidades são muito pequenas. Então, às vezes acontece isso, de você, pelos estudos, falar: cara, não vai ter chance, esse cara aqui vai ganhar com o pé nas costas. Não adianta, se você quiser ir para testar sua imagem, para experimentar, para difundir a sua imagem para uma próxima eleição, beleza, você entra. Mas para vencer essa eleição não dá para você. Então, sou um cara muito claro, eu não entro numa eleição para ficar ganhando dinheiro do candidato e enganando o candidato dizendo que ele tem chance. Tem gente que o cara tá lá numa situação horrorosa, difícil,
as possibilidades são muito pequenas e o cara vai até o final da eleição dizendo, não, a gente vai virar, não, vai dar certo, a gente vai virar. Eu não sou esse cara. E como que é a aceitação do pessoal quando você entrega esse feedback? Então, A maioria, assim, né? Os nossos estudos, eles são muito completos e muito complexos. Então, eles são convincentes no sentido de dizer, claramente, resumir e dizer, cara, é isso e é isso. Então, a gente já fez pesquisas e estudos para governadores, para senadores, para deputados federais, para prefeitos, enfim, para todo tipo de... A gente só não fez ainda para presidente, que é o nosso foco aí para 2026, é fazer presidente. Mas o resto a gente já fez tudo. Então, assim, com o tempo, né, com os nossos anos de trabalho, a gente já ficou conhecido como uma turma que acerta diagnósticos. Então, a partir do momento que você ganha essa reputação de acertar diagnósticos, já fica... Enfim, já tem uma adesão maior sobre os resultados, né? Parabéns aí pelo trabalho, pelo obrigado. Sucesso. Mário, e se você pudesse compartilhar com a gente, né, para quem tem interesse nessa área política, que eu ouço que muitas pessoas têm vontade, assim, mas não têm coragem. Quais seriam as 3 dicas que você deixaria para quem quer entrar ou pensa um dia entrar na área política? Eu acho que parte de alguns segmentos que são diferentes. Uma coisa é você ser um líder de uma região, né, de um bairro, de um distrito, e você tem ali sob seu comando, e você é muito conhecido na região, e você tem uma base para começar o seu trabalho político. Esse é um segmento. O outro é você ser um cara muito influente na rede social, e você ter um engajamento muito grande, e você entender que você pode transformar esse engajamento em voto. Então, são 2 coisas completamente diferentes. E o ideal, né, é o cara ser líder de uma região e, ao mesmo tempo, ter uma grande influência digital. Então, quando junta essas 2 coisas, é difícil perder, né? Eu diria que você não pode ser candidato de si mesmo. Você não pode chegar, sou candidato. E aí você não tem um grupo... você não tem um planejamento financeiro, você não tem rede social ativa. Se você não tem nada, você tem que entender o seguinte, tem que construir do zero e mirar lá para frente. Não dá para, eu não tenho nada e aí em 2026 eu serei candidato. Não dá para fazer assim, não funciona dessa forma, né? E tem o terceiro segmento que eu já estava esquecendo, que é você ser um cara super conhecido no seu estado ou nacionalmente. Você ser uma celebridade, né? Você ser uma pessoa muito conhecida, um apresentador de programa, um artista, né? Tem artista que vai e dá certo, tem artista que vai e não dá certo, né? Tem vários motivos para isso. Então, esses 3 segmentos são fundamentais para a gente entender, dar o primeiro passo ali para virar político. São dicas importantíssimas, valiosas. Mas eu acredito, né, você que é especialista na área de comunicação, como que essas 3 pessoas tendo, né, esses requisitos, como que ela pode se tornar autoridade através da comunicação? A gente tem aí, a gente não tem como fugir das redes sociais, né? As redes sociais são a mola propulsora de lançamento de qualquer pessoa que se habilite a ser um político. Então, eu acho que tem que procurar uma agência, um profissional, né, para ser orientada, entender qual é o público-alvo, para quem que ela está falando, né, quais são as bandeiras, o que ela quer comprar, o que ela quer vender para as pessoas, né, que tipo de imagem, que tipo de... qual é o objetivo de uma possível candidatura dela, né? Eu tenho um livro chamado Voto do Futuro, né, que foi meu 2º livro, que ele é um compêndio de cases, de vitórias e derrotas, né, para que as pessoas entendam o que funciona, o que não funciona, né? Depois saiu também o Voto Futuro 2. Então,
os meus livros, de certa forma, têm esse objetivo, essa missão de ajudar as pessoas, tanto candidatos já com mandato, como também candidatos que estão em busca de um mandato, a entender como é que funciona a máquina, né? Para quem tem interesse em adquirir o livro, como é que faz? Todos os meus livros estão na Amazon, né? Eu tenho 11 livros lançados. Uau. São... Aí vai ser difícil lembrar, né? Se eu não me engano, são Voto do Futuro 2, Pesquisas Qualitativas, Pegue a Direção, o Marketing Político em 100 Threads. Tem mais 3 livros de comportamento, tem 2 livros de jornalismo, tem 2 livros de música, e agora em junho eu vou lançar meu primeiro romance, né? Uau. E tem esse livro aqui. Isso que eu ia falar, que inclusive, né, fui prestigiada aqui com 2 grandes obras aqui, ó. Como identificar e lidar com mau caráter. Uau! E esse outro aqui, Música é Passado. Tudo que você precisa saber antes de ouvir porcarias. Show de bola. Esse livro aqui de Música é Passado, o Adriano, tem um significado muito especial para mim, que é uma história que é difícil eu contar até o fim, mas o meu pai, quando eu entrei no jornalismo de música, quando eu fui pro Globo efetivamente, o meu pai ficou muito orgulhoso de ver eu assinando matérias no segundo caderno, né? E foi muito dolorido pro meu pai, quando eu disse pro meu pai que eu ia sair do jornalismo. Meu pai que não queria muito que eu entrasse no jornalismo, mas depois que eu entrei, ele ficou tão orgulhoso. E ele ficou triste quando eu falei, pai, eu vou pro marketing. Ele ficou muito triste. E aí tocou a campainha lá em casa. Aí chegou meu pai, lá com um motorista, com 2 caixotes enormes. Aí eu abri a porta, aí meu pai foi e falou, toma aqui pra você. Aí eu, o que é isso, pai? Ele, não, eu recortei todas as suas matérias. Difícil. Recortei todas as suas matérias. Tinham, sim, sei lá, mais de 1000 matérias. Do Globo, Jornal do Brasil, das minhas revistas e tal. E esse livro é uma coletânea dessas matérias. Então ele só existe... Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Perdão. Esse livro só existe porque meu pai guardou tudo que eu escrevi em 20 anos de redação. Uau, ele fez um release de tudo. Ele fez uma curadoria pra mim. E aí pra mim foi tipo pegar aquilo ali e escolher as melhores coisas, né? Se ele não tivesse feito isso, esse livro não existiria. Dedicado ao seu pai. Uau. E esse outro livro aqui, Como Identificar e Lidar com um Mau Caráter. Esse livro aí foi uma brincadeira. Eu escrevi em 3 dias. É um livro inspirado num ex-amigo meu, que eu ajudei-o e ele me esfaqueou pelas costas depois de eu tê-lo ajudado. Eu tirei ele do buraco e depois ele foi lá e me esfaqueou. Entendi. Então ele foi inspirado num amigo. Já saiu Como Identificar e Lidar com o Mau Caráter 2, que é baseado numa outra experiência, inspirado, né, numa outra experiência. Mas é um livro de brincadeira, não é? Nem levo muito a sério, assim, pra ser sincero. Vamos lá. Hoje, qual que é o seu maior propósito de vida? Adriana, eu tenho que conversar, meu amigo Luiz está aqui meu amigo de mais de 30 anos está aqui comigo nessa jornada aqui pelo Paraná. Se eu pudesse, né, abandonar tudo que eu construí lá no Rio, se eu pudesse, eu migraria para o Paraná sem dúvida.
me sinto muito bem em Londrina, sou feliz em Londrina, né? Aqui eu me sinto seguro, eu ando com a janela aberta, que lá você não consegue andar. Consigo andar pela rua com o celular, que lá não consigo andar. O povo aqui tem um outro ritmo, um ritmo de qualidade de vida, né? Então, e tem um conceito básico para isso, né? Que no Rio de Janeiro a gente tem 1.200 km² e 8 milhões de pessoas. Aqui em Londrina a gente tem 1.600 km² e 600 mil pessoas. Então, aqui a gente tem naturalmente mais qualidade de vida. Eu lá no Rio de Janeiro moro em frente à praia, mas eu não posso ir para a praia com medo de ladrão. Então, quando eu venho para Londrina, eu me sinto tão bem, tão em casa. Então, a minha missão pessoal seria tentar tirar minhas filhas do Rio de Janeiro. Porque, na minha visão, o Rio de Janeiro já acabou há muito tempo. E a tendência é só piorar. Nós somos comandados hoje não por um governo, nós somos comandados pelos bandidos, pelos traficantes, pelos milicianos, né? Nós temos um toque de recolher extraoficial. Então, morar na cidade do Rio de Janeiro hoje, para mim, é muito difícil. Então, quando eu venho para cá, é um alívio, sabe? Eu tiro o peso das costas. E eu achava que isso era uma exclusividade minha, mas eu estou aqui com o Luiz, que não me deixa mentir. O Luiz está sentindo a mesma coisa, sabe? Então, uma diferença muito grande de qualidade de vida. Então, a minha missão pessoal, Adriano, se eu pudesse, infelizmente, nesse momento eu ainda não consigo. Minha missão pessoal era vir para cá. Ainda tem a minha mãe, né, que é viva, com saúde, graças a Deus, que mora lá em Nova Iguaçu, né, na cidade do meu pai ainda. Então, eu também não conseguiria deixar minha mãe. Então, mas assim, o meu sonho hoje é morar aqui no Paraná. Esse é meu sonho, é ficar aqui, sabe? E você pretende um dia vir embora para cá? Então, não é falta de vontade, né? Eu já tenho um apartamento alugado aqui na Gleba Palhano, que é um lugar maravilhoso. Tem 7 meses que eu não venho aqui, então estou voltando agora para ver o apartamento, como é que estava e tal, e fazer alguns contatos, algumas conversas, e participar aqui do seu podcast. Mas, assim, ainda não é possível eu vir. Ainda está longe de acontecer, mas eu queria tanto vir que você não tem ideia de como eu queria vir. E como que você considera uma comunicação de sucesso? Adriana, a gente sempre tem aquela frase, né? Comunicação não é aquilo que você fala, é como as pessoas compreendem o que você fala. Então eu vejo hoje a comunicação hoje tem que ser uma coisa muito clara, sabe? Você tem que transmitir a sua mensagem de uma forma clara e objetiva. Qualquer excesso, qualquer coisa a mais pode suscitar um entendimento errado. Então, você vê aí, por exemplo, o presidente Lula, nas declarações que ele deu esse ano, por exemplo, talvez ele quisesse falar uma coisa, né? Só que aquilo foi entendido pelas pessoas da forma desastrosa para ele, né? Então, quando ele fala, não deu para comprar um ovo, né? Então compra, sei lá, outra coisa, né? Essa declaração para o povo que tá com dificuldade de ir ao supermercado hoje em dia é desastrosa para ele, porque o Lula é um cara cuja base a classe D e E. E essa classe D e E está virando as costas para ele, porque está entendendo que desde que ele entrou no governo, o Brasil piorou, né? A economia especificamente. Mas mais do que isso, mais do que piorar, são essas declarações que são mal entendidas. Então a comunicação, a comunicação é eficaz, tem que ser uma comunicação clara, objetiva, que seja feita nas plataformas das redes sociais. Cada plataforma tem uma característica distinta. Então, você não pode fazer no Twitter o que você faz no Instagram. São plataformas distintas. Não dá para você fazer o mesmo conteúdo, né? Cada uma tem sua especificidade.
E além das plataformas, a comunicação eficaz também ainda passa pelos jornais, né? E você aparecer em sites, em portais de comunicação, portais de notícias. Aquilo ali faz um cerco à comunicação completa. Então você usa suas próprias redes sociais, mas ao mesmo tempo você tem ali o alicerce de divulgação do seu trabalho nas redes sociais. É assim que eu vejo comunicação hoje em dia e posicionamento, né? Você tem que ir para a rede social, você tem que dizer exatamente quem você é, o que você quer fazer, né? Como você vai fazer, por que você está fazendo, né? Para as pessoas entenderem claramente qual é a sua missão, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? Muitas das vezes as pessoas saem falando sobre tudo e no fim das contas acabam não comunicando nada, né? Então é assim que eu vejo, basicamente. Mário, você trouxe assim, né? Me acendeu assim um insight. Quando você fala em posicionamento nas redes sociais, hoje todo mundo que vai para as redes sociais tem um objetivo, né? Às vezes profissional e às vezes não. Qual a sua opinião entre elas misturar ali o pessoal com o profissional? Isso é legal? Não é? O que você indicaria? Acho bom misturar, acho bom porque as pessoas querem não ficar vendo só você se vendendo profissionalmente, que acaba ficando chato você ficar só nesse processo. As pessoas querem saber o que você faz no dia a dia, né? Como é que é o seu café da manhã, qual é a sua rotina diária. Então, eu divido as coisas basicamente entre investir no feed, que é como você amplia a sua base, né? Postar coisas no feed, vídeos, basicamente, né? E usar os stories para você mostrar o seu dia a dia, né? Então, se você tiver, obviamente, um conteúdo muito bacana que você entenda que vale a pena publicar no feed, um vídeo bacana do seu dia a dia, que vale a pena, né? Que você entenda que pode ter engajamento, beleza. Mas os stories funcionam mais para você falar para sua base, né? Dali não sai muito, né? A não ser que seja alguma coisa polêmica, alguma coisa de interesse muito global, em que as pessoas compartilhem mais. Mas o feed é o recurso que você tem para se espalhar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho sim que as duas coisas precisam ser expostas, né? Aí vai de cada um a que nível vai expor sua intimidade, mas eu acho importante. Maravilha. Mário, enquanto você toma uma água, um café aí, eu quero dar um recadinho para quem está nos acompanhando aqui. Pessoal, mais uma vez, eu quero pedir de coração, para você que chegou depois e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal clicando aqui e compartilhe esse episódio com mais pessoas. Hoje nós estamos aqui com esse super convidado, vocês estão vendo só quantas dicas valiosas e que nós utilizamos no nosso dia a dia, seja para qualquer área da vida. Comunicação, gente, a partir do momento que você aprende a se comunicar, até assim como o Mário disse, né, aqui pra gente, Mário Marques, não é somente o que você fala, como o outro entende, vai muito além disso. Então, vale a pena você, se você que chegou agora, volta lá no início, e você que chegou agora, compartilha com mais pessoas, tá bom? E hoje nós estamos aqui em mais um episódio no programa da casa, no programa do Estúdio Podcast Londrina, o estúdio de podcast pioneiro da cidade. Nós estamos localizados bem no centro de Londrina. E para você que está nos assistindo, tem vontade de ter um programa de podcast? Aqui nós alugamos toda a nossa estrutura para você ter o seu programa de podcast. Seja semanal, quinzenal. Adriano, eu quero fazer esporadicamente. Nós atendemos de acordo com a sua necessidade. Seja ao vivo, seja gravado, seja o FakeCast. O que é o FakeCast? É você gerar conteúdos de maneira estratégica e assertiva para as redes sociais. Hoje,
O podcast, ele está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial, utilizado por grandes empresas. Já pensou você ter o seu próprio programa de podcast, entre muitos outros benefícios, como se tornar autoridade naquilo que você faz, fortalecer a sua marca? Tanto se fala hoje em network. Hoje, o network ele é 70% responsável pelos seus resultados. E o podcast é uma maneira assertiva de você aí aproximar aquele network. Seja você pequeno, médio, grande empreendedor, empresário, ou você que é especialista numa área. Já pensou você poder falar de maneira humanizada, se conectar diretamente com o seu público para explicar o que você faz? E mais, trazer aquela pessoa que juntamente vai agregar com o seu trabalho? Pois é, aqui você vai encontrar tudo isso e muito mais. Entra nas nossas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina, manda um direct ou clica no link da bio que vai cair direto no nosso WhatsApp. Agende uma visita, é muito importante, só atendemos com horário agendado, tá? Vem aqui, nós vamos ajudar você a tirar o seu projeto do zero do papel. E ainda mais com esse bate-papo aqui, gente, com o Mário, que tá incrível, dando várias dicas aí, ó, já para você tirar o seu projeto do papel. Né, Mário? Aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Sim, tem que botar para fora tudo que você tem de bom, né? Faz sentido, né? Sim. Outro dia eu estava lendo, as pessoas de sucesso, né? Sucesso, não só o sucesso que eu falo, o sucesso financeiro, mas o sucesso profissional, familiar, naquilo que ele faz dentro do segmento, não são as mais inteligentes, que mais estudam. Eu vi que são as que mais se comunicam melhor, as que mais aparecem, as mais ousadas, as mais corajosas. Por quê? Porque elas comunicam, elas falam de maneira clara e objetiva exatamente aquilo que elas fazem e como que ela pode ajudar a dor do outro. Então, eu vi que essas pessoas estão se destacando muito mais, às vezes, do que aquele outro profissional que tem até uma capacitação melhor, né? Sim. Você concorda? Eu vi, acho que numa revista esses dias atrás. Sim, só para você ter uma ideia, Adriana, eu fui um dos primeiros caras a entrar no Instagram aqui no Brasil. Uau. Os primeiros caras. Eu lembro que eu tava no Twitter e o CEO do Twitter na época, o Jack Dorsey, ele fez um primeiro post do Instagram, divulgando o Instagram. A ideia dele, eu entendi quando eu estava seguindo o Jack Dorsey no Twitter, a ideia dele era impulsionar o Instagram e depois comprar o Instagram. Então o Instagram era nada, né? E aí o que aconteceu foi que, ao divulgar o Instagram, as pessoas começaram a entrar no Instagram e o Instagram ficou muito grande, ele não tinha mais força para comprar e tomou a pernada do Mark Zuckerberg. Mas, assim, por que eu tô falando isso? Porque quando eu entrei no Instagram, eu deixei meu Instagram fechado, né? Eu postava coisas da minha vida pessoal, postava coisas de trabalho também, e sim, sempre fechado, não deixava qualquer um entrar. E isso permaneceu até 2024. Então eu perdi todas as ondas assim de marketing político, comunicação desse tempo todo, até o meu grupo da agência falar: Mário, pelo amor de Deus, cara, abre esse Instagram, vamos trabalhar para você crescer e pra gente divulgar curso, palestra, você vender seus livros e tal. E aí no final do ano passado, se eu não me engano, foi novembro ou dezembro, eu comecei a investir no meu Instagram. Então eu saí de poucos seguidores para agora chegando a quase 35 mil, né, de lá para cá. Então, se eu tivesse começado muito antes, sabe aquele papo do si? Eu tivesse começado muito antes, eu tava com mais de 1 milhão de seguidores, né? Eu perdi todas as ondas O Instagram, ele nasceu em 2010. Sim. 15 anos. Sim. Então, eu perdi todas as ondas de marketing político, né? As ondas de direita. Perdi tudo. Então, tô te dizendo isso porque, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria me exposto mais. Mas enfim, decidi ficar mais fechado. Mas eu acho que as pessoas que têm o que dizer, as pessoas que têm conteúdo, elas precisam colocar isso para fora, jogar para o universo, tá? Por exemplo, eu sigo um cara que é um piloto.
é um piloto de avião comercial que ele viaja pelos Estados Unidos, né? Então ele posta o dia dele lá como piloto, mas é muito chato, é muito vazio, ele não sabe o que falar, sabe? Tudo que ele fala é meio sem graça. Então você vê que é um cara com uma vida hiper interessante, hiper bacana, que teria muitas histórias para contar, mas é um cara super engessado, chato. Então tem gente que por mais que tenha uma profissão ou uma história bacana, não sabe comunicar, não sabe o que fazer, sabe? Tem gente interessante, tem gente desinteressante. Esse cara é um cara desinteressante. Eu não sei porque eu sigo ele ainda. Eu fico esperando uma virada, sabe? E aí eu fico seguindo, ele não fala nada que agregue, nada que sabe, que você tem interesse de ver. E tem gente não, que vai pra dentro e fala e tá num lugar interessante, vai e divulga aquilo. Então eu acho que se você tiver conteúdo, você tem que botar pra fora, jogar pro universo, porque o universo, você sabe, né? Porque quando você joga pro universo, o universo te devolve. E como, gente, às vezes a gente fala, eu falo profetizar, mentalizar, Sim. já agradecer, eu gosto muito de escrever também, sabe? Aquilo que eu já agradecendo aquilo que eu ainda não tenho, mas eu tenho certeza que uma hora o universo vai me devolver. Sim. Então, assim, é uma grande história e a fé me move. Então, a fé faz grandes coisas acontecer. Então, eu falo que a minha vida, assim, o que acontece na minha vida é o sobrenatural de Deus. Porque tem coisas que acontecem, Mário, que eu não sei te explicar como, sabe? Assim, uma receita, como? Não sei. Eu sei que acontece, eu sei que foi a mão de Deus. Eu não tenho a receita para compartilhar. E esse é o grande segredo, né? O universo. Puxa, eu queria tanto ter mais fé, sabe? Eu queria estar mais perto de Deus, queria ter uma dedicação maior do meu tempo a pensar sobre isso, né? A meditar, a rezar, a orar, a conversar com Deus, conversar com meu pai. E isso é uma grande lacuna que eu tenho, que eu não consigo dar foco nisso. E eu sei que é muito importante, né, para a vida espiritual da gente. Mas você tem fé? Tenho. Ah, tá. Eu tenho. Você tem. É questão mesmo que você fala de reorganização de tempo. Exato. Entendi. Exato. E que não é muito tempo, né? Você só precisa ter disciplina para você conversar. Eu queria conversar com meu pai todo dia. Eu queria isso, né? E geralmente eu só converso com meu pai quando eu tô no momento, sabe, difícil, de pai, me ajuda, o que o senhor faria? Que luz que você me dá uma luz para esse problema, para essa história. E mesmo não tendo essa conversa diária com ele, né? Eu sinto que às vezes vem um negócio, não, todo mundo, às vezes 10 pessoas, Mário, vamos fazer assim. Não, cara, eu vou fazer assim. Sabe? E eu sinto que é uma orientação dele, sabe? E tipo assim, todo mundo tá me pedindo para fazer desse jeito. Não vou fazer assim, vou fazer assim. Sabe? Então eu sinto muito essa falta, né? Eu não vou à igreja, enfim. Coisas que eu sei que eu preciso melhorar. Eu passei por um momento muito desafiador na minha vida, né? Sempre fui da igreja, mas como qualquer ser humano, quando nós enfrentamos qualquer desafio, né, o ser humano tende a recorrer ao Pai, né, ao nosso Criador, né, nos desafios. E então, nesse período, eu procurei com maior intensidade. E daí eu tive um coach espiritual e empresarial, que ele foi, assim, a grande virada de chave. E hoje, como que eu faço, né? Falo, primeiro lugar na minha vida eu coloco Deus, né? E em meio a tanta correria que a gente tem, né, que fazer, vida pessoal, profissional, sou mãe, tenho criança pequena ainda, enfim, tudo. A hora que eu acordo na minha cama, antes de sair do quarto, né, da cama ou do quarto mesmo, eu entrego meu dia para Deus. Eu agradeço por aquele dia, eu entrego meu dia, tudo que eu tenho a fazer para ele cuidar da minha vida, que seja feita à vontade dele, entendeu? Eu falo que ele é o único que tem total liberdade para mexer na minha agenda. Então, quando acontece, eu tenho a minha agenda todo dia, qualquer imprevisto, não deu certo, teve cancelamento, tá tudo certo. Eu entendo
que é o agir dele, que não era para ser naquele dia, naquele momento. E coisas incríveis acontecem, Mário, na minha agenda. Já aconteceu dia a dia eu estar com a agenda cheio e sabe, um cancelar atrás do outro. Falou, opa, alguma coisa tem? Não é, né? Se a gente for olhar com os nossos olhos aqui da terra carnal, a gente vai achar, até eu falo que quem não tem uma espiritualidade vai ficar pé da vida, né? Nossa, mas eu entendo que Deus acima de tudo. E antes de eu sair de casa, eu me unjo. Eu tenho meu óleo, eu me unjo, né? Unjo a minha mentalidade, meu olhar, meu falar, meu ouvido, as mãos, o joelho, o pé. E o tempo todo, eu vou em algum lugar, no pensamento eu estou conversando com Deus. Acontece alguma situação, falo, e aí, Deus, Espírito Santo, eu estou aqui. Então, assim, até a questão, às vezes, de tempo, né? Se for válido para você, ali é mentalizar mesmo, né? Sim. Conversar, antes de sair de casa, eu me unjo, não sair do quarto sem declarar, e ao dormir, aí eu rezo. Eu tenho a minha filha, a menor tem 9 anos. Então, eu saí do meu emprego, trabalhei, sempre fui a maioria da minha parte CLT, faz 3 anos que eu empreendo. E quando eu saí, foi por causa da maternidade, porque eu queria deixar princípios e valores para os meus filhos. E foi nesse período que eu busquei, né, a Deus uma intensidade maior. E eu quero, né, tenho como objetivo hoje, como meta, passar essa fé mesmo para os meus filhos. Então, eu rezo, eles mesmo escutando, e não é só rezar, porque eu acredito que rezar é independente de religião. Não estou falando de religião, né? Estou falando mesmo da fé, porque a palavra é uma só, não é? A religião, a religiosidade, quando nós falamos, é o quê? Que cada igreja segue a sua doutrina, que ali são impostas. Mas se você pegar a palavra, é uma só, né? Então, eu falo que a espiritualidade, e eu converso nos detalhes o que eu quero com Deus. Eu aprendi nesse processo. Então, eu converso o que eu quero, o que eu não quero. E assim tem acontecido coisas que eu não, como eu disse, eu não sei explicar. Então, assim, em pensamento mesmo, Deus, e aí, se você está numa situação, agradeça, igual você comentou, né? A gente deu para perceber que é um desejo muito grande seu em vir para Londrina, mas tem alguns, né? Outros desafios por trás. Coloque em oração. Né? O que é da tua vontade, Deus? É da tua vontade que eu fique no Rio ou vou para Londrina? E se for da vontade dele, porque muitas das vezes as nossas vontades não coincidem com a de Deus. Então eu peço, às vezes é da minha vontade, só que às vezes eu não estou preparada para aquilo. Então, se for da sua vontade, Deus, você entrega e confia que ele vai fazer do jeito dele, porque para Deus nada é impossível, né? Essa é uma lição que você me deu agora e eu vou tentar melhorar e com certeza vou tentar acordar e pensar nisso. Na cama mesmo, sabe? Olho fechado, aberto, os meus filhos eles vão me acordar, falo, calma que eu estou entregando meu dia para Deus, né? Até aqui, ó, tenho aqui meu óleo de unção, eu rezo aqui, é esse olhinho que eu falei para você. E, né, é de cada um, isso aqui faz muito sentido para mim, até as pessoas que vêm aqui no estúdio. Eu tinha outro local, o estúdio, né? E eu queria mudar o público dos meus clientes. A gente conversa com Deus, com o Pai, e joguei para o universo. Mário, e Deus cuidou de tudo, desse novo espaço, os clientes mudaram, o perfil que eu busco, que eu venho evoluindo cada vez. E assim, todos os clientes mudaram, sabe? Todos. E eu acredito que é Deus que está aí à frente de tudo. Sim, não tem dúvida. Então, entrega. Mário, a gente vai entrar agora no outra parte aqui do nosso programa para a gente conhecer um pouquinho mais dos princípios e valores do Mário, né? Deu para ver aí a excelência no que você faz aí na sua vida profissional, né? Aonde que você chegou e tudo mais. Hoje, qual que é o maior legado que você quer deixar? Acho que tem duas coisas básicas, Adriana. A primeira coisa eu já tenho feito, né? Que é tentar deixar para gerações futuras as coisas que eu escrevo, né? Meus livros, né? Então, eu quero deixar muita obra em volume, em conteúdo. Quero deixar muita obra para que
no futuro, quem sabe, né, alguma dessas obras seja lida com mais atenção. Então eu tenho muito carinho pelos meus livros, pelas coisas que eu faço. Eu costumo dizer que a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, depois das minhas filhas, eu tenho quatro meninas. 4 meninas? É esse romance que eu vou lançar, que chama Tudo Acabou Ontem, né? Que ele tá na minha cabeça há 3 anos. Há 3 anos que eu tô... E aí a gente volta, né, à coisa de Deus, né? A história veio pra mim do tipo, vai, escreve essa história, sabe? Ela veio... E há 3 anos eu comento com os meus amigos, há 3 anos, não, cara, pintou uma história assim, eu vou escrever essa história assim, assim, assado, tudo aqui, tal, e as pessoas, pô, Mário, vai. E eu fui procrastinando, e enfim, finalizei. A noite de autógrafos vai ser dia 5 de junho, lá no restaurante chamado Holandese, num lugar muito legal, fica perto da minha casa. Esse livro, esse romance, Adriana, ele é contado em 3 histórias, são 3 capítulos. Um é em Nova York, um em Nova Iguaçu e um em Kansas City. Obviamente, eu já fui muitas vezes a Nova York, Kansas City eu fui uma vez, então eu tenho cenários, né, que eu captei na minha memória para passar nos livros. São histórias passadas em 1983, 82 e 83, ou seja, sem tecnologia nenhuma, sem celular, sem internet, sem nada. Inspiradas no U2, né? Até 1983, os 3 primeiros discos do U2, que é uma banda irlandesa super conhecida hoje em dia, mas na época não. E eu escrevi esse livro como se fosse um filme, tá? E para escrever esse filme, eu me inspirei num cara chamado Alejandro Iñárritu, que é um cineasta que fez Babel, fez Amores Brutos, e as histórias dele sempre se cruzam, né? Ele monta cenários com histórias diferentes, mas elas sempre têm alguma coisa em comum que acabam se encontrando. E no meu livro acontece a mesma coisa. Tem um personagem que está nas 3 histórias. Ele perpassa as 3 histórias, que é um comissário de bordo chamado Douglas. As 3 histórias são histórias sobre amor puro. Meu livro não tem palavrão, meu livro não tem sexo, meu livro não tem... meu livro é livro de amor puro. É amor puro, puríssimo. Mas esses amores, eles não se concretizam, né? Eu não vou dar spoiler nas histórias, mas eles não se concretizam. E aí depois, no final do livro, quando eu finalizei, eu pensei, cara, por que eu escrevi isso, né? E aí eu comecei a chegar a algumas conclusões. Eu entendi que o meu livro é como se fosse um retrato, uma analogia aos tempos atuais, né? O que acontecia antigamente? Antigamente você chegava, eu me apaixonava por alguém e falava pra menina, né? Nossa, tô encantado por você, sei lá, falava da minha forma pra ela, né? Tal. E se ela curtisse a minha conversa, ela ia pra casa comigo na mente, né? Ela ia pra casa, pensava sobre mim, sobre as coisas que eu falei, conversava com a mãe, pegava o telefone e ligava pra amiga, poxa, o Mário, tal, poxa, ele falou isso, aquilo, tal. E ela poderia se conectar comigo ou não, né? E aí, quer dizer, ela me levava pra casa com as minhas palavras e se conectava comigo ou não. Hoje em dia, se você fizer isso, né, você falar alguma coisa bacana pra uma menina e tal, ela vai chegar em casa, vai abrir um Instagram e vai lá no direct e junto com a minha mensagem vai ter umas 300 no direct dela. Ela vai pensar, esse aqui é mais legal, esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais rico, esse aqui... E em 5 minutos as suas palavras viram pó. Então a tecnologia meio que dizimou o amor puro. Hoje em dia é difícil você construir amor puro, né? Então eu entendi que o meu livro é sobre isso, é sobre voltar ao passado, entender como as pessoas se relacionavam, como as pessoas se apaixonavam, né? E é um amor musical, digamos assim. Então para mim esse é o maior legado depois das minhas filhas, assim, porque o meu maior legado, na verdade, é tentar
as minhas filhas têm mães, né? E eu quero passar os meus valores para as minhas filhas, que são diferentes dos valores das mães, e as minhas filhas terem valores e princípios de um e de outro para construir a sua vida. É isso que eu tenho em mente. Mário, o que é inegociável para você? Inegociável para mim é ética. Eu paguei muito por isso dentro do marketing político. Assim, eu não faço nada de errado. Eu tento fazer tudo certo, né? Eu aprendi com meu pai, desde cedo, o que era certo. Com meu pai e com a minha mãe, obviamente, né? O que era certo, o que era errado. O que era certo, o que era errado. Eu sempre busquei fazer o certo. Então, só para você ter uma ideia. Por exemplo, eu era crítico de música, né? E entrevistava artistas de todos os naipes, e a classe artística inteira usa drogas, né? Eu não vou generalizar, mas sei lá, 80%, 90%, não sei quantificar. Eu nunca usei droga na minha vida. Nem moleque, quando os meus amigos usavam, e uns tiveram muitos problemas, tiveram que ser internados e tal. Eu nunca usei drogas, eu nunca fui um cara de beber muito, né? Sou um cara que bebe muito pouco mesmo. Um vinho aqui, um chopp de vez em quando, bebo muito devagar. Porque eu sempre tive... E aí eu acho que isso é uma direção dos meus pais, né? De alguma forma. Eu sempre tive a noção do que era certo e o que era errado. Eu sempre tentei fazer o certo. Então, o que é inegociável para mim é sempre fazer o certo, né? Muitas das coisas já me ofereceram para ter atalhos. Eu nunca quis fazer, nunca quis ter atalhos financeiros. Eu sempre tentei fazer sempre o certo. Então, o que é inegociável para mim é fazer o certo, né? Dá para ver que você é um homem de alta performance, né? E hoje, nós sabemos que é muito desafiador também em várias áreas da vida. Hoje, para você ser quem você se tornou, você manda na sua mente ou ainda existem momentos em que a sua mente comanda você? Eu devo dizer que em algumas vezes a mente acaba tragando a minha máquina de execução, né? Isso tem muito a ver com inteligência emocional. Às vezes eu tomo algumas atitudes impulsivas que são certas nos momentos errados, né? Eu acho que o que o ser humano precisa pensar, que é uma regra básica na vida, aconteceu isso. Cara, não toma decisão logo em seguida, sabe? Abaixa a bola. O cara fez a maior sacanagem com você que você possa imaginar. Eu vou agora, não sei o quê. Não, cara. Se acalma. Põe as coisas em perspectiva. Conversa com amigos, conversa com a sua família, conversa com as pessoas com quem você confia. E aí toma decisão depois de um certo tempo. A pior coisa que a pessoa pode fazer é tomar decisão impulsiva na vida. Geralmente, 100% das vezes é a decisão errada, né? Então, eu ultimamente tenho tentado... Sou escorpião. O escorpião é impulsivo, é intenso, né? Intenso. A minha filha é escorpião. Intenso. Tudo é definitivo, né? Então eu tô tentando aos poucos, e olha que eu já tenho uma certa idade, tentando aos poucos ter um pouco mais de calma, um pouco mais de serenidade para tomar as decisões com um pouco mais de distanciamento de tempo. Maravilha. Qual que é engraçado, né? Até vocês que estão assistindo, isso que você acabou assim de compartilhar. Ontem, domingo, nós estamos fazendo um podcast gravado aqui, tá, pessoal? Segunda-feira, mas ontem eu soltei aqui no meu canal mesmo, o último episódio gravado, Mate Teu Caos e Silencia Sua Mente. E vai exatamente de encontro com é uma ferramenta, né, que eu utilizo, que vai com o que você compartilhou. Depois dá uma olhada, que é muito legal. O que você falou, será que ele assistiu? Vai muito de encontro. Legal. Hoje, qual que é o seu maior combustível de vida? Adriana, tudo que eu faço, 100% do que eu faço, é baseado no futuro das minhas filhas,
Tudo, 100%. Eu cheguei a um ponto de parar de pensar no meu próprio futuro e passar a pensar, cara, as minhas filhas precisam estudar, as minhas filhas têm que virar alguma coisa. Então, eu dou sempre muita assistência para tentar dar a base para que elas cresçam com todo... Enfim, com tudo que é necessário para uma boa... Tudo na vida é educação. Tudo na vida é educação. Então, tem que ter uma boa escola, tem que ter princípios, tem que entender, de novo, o que é certo e o que é errado, né? Tenho 2 filhas judias, que a gente está vivendo um momento sombrio no mundo, né? Que é o antissemitismo. Então, eu fico muito preocupado com elas, porque estudantes judeus mundo afora estão sendo perseguidos, né? Como no tempo, não como no tempo do Holocausto, que eles não estão sendo mortos, mas estão sendo perseguidos, bulinados, sabe, agredidos. Então isso me preocupa muito, né? De ter 2 filhas judias nesse mundo. Então eu queria de fato tirar as minhas filhas do Rio, sabe? Tenho uma filha minha mais velha que mora em Fortaleza, que também é uma cidade bem perigosa hoje em dia, né? No Nordeste. Mas eu queria tirar minhas outras filhas do Rio, porque só quem mora no Rio sabe o que os moradores do Rio de Janeiro, do Estado, estão passando nesse momento, né? É uma sensação de você não tem mais direito de ir e vir. Então não é um lugar para você viver, sabe? Não é como antigamente, que era um lugar que tinha qualidade de vida, que você podia ir para a praia tranquilamente, você podia ir trabalhar com a certeza que você ia voltar em segurança. É uma cidade que acabou, então preciso achar uma forma de incentivá-las a sair de lá. Acho que essa é a minha missão maior nesse momento. Quais idades elas têm? Uma tem 16, outra tem 13, outra tem 4 e outra tem 25. De várias idades. É. Eu ia fazer essa pergunta para o final, mas eu vou antecipar aqui, né? Falando de filhas. O que a vida te ensinou sendo pai? Olha, as minhas filhas me ensinam demais. Eu tento passar assim, meus valores, as coisas que eu penso para elas, mas é impressionante, né? Porque você já olha para uma filha ou outra, você já entende, cara, ela já formou o caráter dela, você já começa a entender que ela já tem um caráter, e às vezes ela me chama atenção, do tipo assim, a minha filha que tá viajando agora, ela fala, pai, pô, não é certo fazer isso. E às vezes é uma bobeira, que pra você é uma bobeira, mas pra ela não é bobeira, pra ela é uma coisa importante. Tá bom, não vou fazer isso, então tá, não sei o quê. Então, eu acho que hoje apesar de eu entregar muito no ponto de vista de ensinamento, né, de passar valores, eu acho que elas têm me passado muito mais, sabe? Eu tenho aprendido muito com elas, que elas vivem num mundo diferente. Elas nasceram digitais, né? A minha filha, com 1 ano, 2 anos, ela estava mexendo no iPad, né? Então, assim, eu com 2 anos, eu estava, sei lá, passando revista em quadrinhos, né? Vendo quadrinhos. Elas não entendem o que é papel, não existe papel para essa geração, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu aprendo mais do que ensino, sabia? Tudo. Você já passou por vários e vários desafios na sua vida, situações, né? Se você pudesse compartilhar com a gente, qual foi o maior desafio que você passou durante toda a sua trajetória e como que você conseguiu sobressair? Olha, os 2 maiores desafios que eu passei na minha vida foi o que passou meu pai e o que passou minha mãe. Perdi meu pai com câncer, né? Meu pai entrou no hospital e descobriu no hospital que estava em metástase. E os médicos falando para mim que não havia nada a fazer. Assim, como eu sou um cara que eu tenho fé, né? Mas como eu sou um cara que eu acho que tudo tem jeito, sabe? Mário, tá com problema assim, não. Como a gente vai resolver isso? Eu sou um executivo de ação, de resolver problemas, né? Porque a vida, na verdade, é a arte de resolver problemas.
não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, quando os médicos sentenciaram que não havia nada a fazer, que era questão de tempo, meu pai partir, aquilo ali me tirou o chão do tipo assim, cara, eu não posso fazer nada, né? E eu tentei fazer algumas coisas ali no desespero de tratamentos alternativos dentro do próprio hospital, escondido do hospital, com autorização da minha mãe, né? E eu não consegui. Então aquilo ali mostrou assim, como eu era frágil, né? Como eu não tinha o comando de tudo. Aquilo ali me rebaixou demais do ponto de vista, Mário, você não é um cara forte que resolve tudo, sabe? E no caso da minha mãe pegou Covid com 81 anos. Foi internada, foi pro CTI, foi uma jornada assim... que os médicos falam, cara, a situação é delicada, sua mãe tem 81 anos, tal. E foi, sim, um momento muito difícil mesmo. De oração, minha mãe alternava momentos bons e momentos ruins, uma hora estava bem, uma hora estava mal, uma hora estava bem, uma hora estava mal. Depois foi pro quarto, depois foi para casa e ela tá lá em casa lúcida, com 85 anos, lúcida, com uma lucidez bizarra, com uma memória que às vezes nem eu tenho. Ela tem memória das coisas. Às vezes eu até tava conversando com o Luiz, como é que tá sua namorada, Luiz? Tudo bem? Tal, como é que ela tá? E aí, não sei o que. Então, assim, eu acho que os grandes desafios da nossa vida são os desafios quando você sente que você pode perder as pessoas que você ama. Não tem desafio maior do que esse, né? Você lutar pelas pessoas que você ama. Alguma vez na sua vida, você já pensou em desistir? Desistir. Caramba, você me pegou agora. Olha, eu já tive muitas situações em que era para eu ter desistido. Muitas. Mas eu tenho uma característica de perseverança que é que eu nunca desisto de nada. Às vezes, até os executivos que trabalham comigo, os meus sócios, os meus gerentes, as pessoas que trabalham em volta de mim, falam assim, pô, Mário, deixa isso pra lá, vamos fazer assim. Não, cara, se a gente não fizer isso, a gente vai perder isso. Eu não lembro de nenhuma situação que eu tenha desistido de nada. E eu falo isso baseado na longevidade dos meus projetos. Eu tenho uma agência que tem 14 anos. Eu trabalhei no jornalismo durante 20 anos. Eu moro na Barra da Tijuca há 30 anos. Então, tudo meu é com foco muito grande e tem sustentação, sabe? Então, eu não lembro de desistir. Eu não desisti nem do meu pai, né? Que estava nessa situação. Em nenhum momento eu desisti do meu pai. Então... não desisto, não. Não sou um cara de desistir, não. Acho que não. Hoje, como que você concilia... Nem dos meus casamentos eu desisti. Hoje, como que você concilia a sua vida pessoal com a profissional? Eu costumo dizer que eu não tenho vida pessoal. Assim, eu vivo pro trabalho. Eu trabalho 24 horas. Se alguém me passar mensagem meia-noite, eu vou responder. Se alguém me passar uma mensagem 1 da manhã, eu não sou aquele tipo daquela pessoa assim, passou mensagem essa hora, só vou responder amanhã. Não respondo na hora, todo mundo. Porque a minha vida pessoal está intrinsecamente conectada com a profissional. Então, quando eu venho fazer um trabalho no Paraná, eu venho fazer um trabalho no Paraná, mas eu também quero ir num restaurante legal, sabe? Eu quero curtir a cidade, eu quero ir no Lago Igapó, dar uma andada, né? Eu, quando tô lá no Rio, onde eu moro, eu tenho um tempo, eu vou na praia, dou um mergulho, volto, né? Sempre que eu consigo, que eu me sinto seguro, assim, de ir. Então, eu acabo misturando as duas coisas. Tem dia, Adriana, que eu acordo e decido não fazer absolutamente nada. Eu sento no sofá, ligo o Netflix e fico no sofá sem fazer nada. É um direito que nós, empreendedores, nós que conduzimos nosso tempo, é um direito nosso, né? A gente não é CLT, a gente não tem que cumprir horário. Então, várias e várias vezes eu acordo e falo, hoje eu não vou fazer nada. Se tiver alguém querendo falar comigo, eu falo
faço as coisas, converso, não sei o quê, mas eu vou ficar no sofá, vou ver essa série e pronto, acabou. Né? Tem um certo momento na vida que você consegue fazer isso, sabe? Eu já fiquei uma vez em modo que eu estava muito com depressão, um problema que eu tive recente. Eu fiquei 10 dias em casa sem sair de casa, sem pisar fora de casa. Meditando sobre aquilo, analisando, avaliando, pensando sobre o que eu errei, né? O que eu fiz de errado, avaliando as outras pessoas. E depois desses 10 dias eu saí e fui viver. Levantou com mais força. Levantei e fui embora. Bola pra frente. Vida que segue, né? Vida que segue. Mário, hoje, qual a sua idade? 55. Aonde você pensa em estar daqui a 10 anos? Aqui. Aqui? Morando aqui. Morando aqui. Engraçado, né? A vida passou tão rápido. Outro dia eu tava andando de carro com os amigos por aí, né? Indo pra lá, indo pra cá. E a vida passou muito rápido. E agora, com essa idade, o que a gente pensa? Como viver o resto da vida com dignidade, né? A idade vai te apresentando problemas de locomoção, né? Preconceito na questão do trabalho, inclusive, né? Não agora, mas mais tarde. Então eu penso em estar no lugar onde eu me sinto em paz. E aqui em Londrina é um lugar onde eu me sinto plenamente em paz. E eu me vejo trabalhando como consultor, eu me vejo transmitindo a experiência que eu adquiri em comunicação ao longo desses anos. Afinal, eu trabalho com comunicação já há 37 anos, é uma longa jornada, é muito tempo, né? Então tem muita coisa que eu construí, né? Pilares que você constrói dentro de si, né? Às vezes a sua experiência é tão grande que muitas das vezes você aponta caminhos que o seu interlocutor não enxerga, que são tão visíveis para você, pela sua experiência, pelo que você já viveu, e que experiências que se repetem, né? Que o seu interlocutor, você olha para ele, você vê claramente os olhos dele brilhando no sentido, caramba, não tinha pensado nisso, né? E acho importante, às vezes a pessoa fala, não, a gente tem que investir na molecada, que a molecada tem background, sabe fazer coisas diferentes e tal, mas falta experiência. A experiência é um ativo muito importante, né? Quando você tem experiência, você tem muita coisa a transmitir, né? E eu acho que essa garotada, ela precisa também estar mais aberta a ouvir as pessoas que têm uma vivência maior, né? Tem muita coisa para transmitir. Eu acho que eu estou chegando nesse ponto de modestamente ter muita coisa para transmitir. Uau. Quando é que você considera que foi a grande virada de chave na sua vida? Grande virada de chave na minha vida. Adriana, eu não posso deixar de lembrar que eu acho que a virada de chave na vida, às vezes tem gente que fala, a minha virada foi com 40, com 50. A virada da minha vida foi moleque. Minha virada na minha vida foi quando eu cheguei pro meu pai e eu nunca esqueci. Chamei meu pai para conversar, eu devia ter 15 anos. A sala estava escura, estava bem escura, a sala da minha casa estava bem escura. Eu, pai, senta aqui rapidinho. Aí eu falei, pai, eu quero fazer jornalismo. Meu pai, não, porque você vai passar fome, porque meu pai tinha experiência lá dos jornalistas locais que estavam sempre com dificuldade e tal. Você vai passar fome, não sei o que, tal, pai, mas pai, eu sei que eu vou vencer, eu sei que não sei o que. E eu tentando debater com meu pai, eu sabia que meu pai estava certo, mas... Aí eu cheguei a um acordo com meu pai, que foi o seguinte, meu pai falou assim, beleza, tu vai fazer jornalismo? Então faz o seguinte, você faz jornalismo num período e faz direito num outro período. Então no primeiro momento, eu fazia jornalismo e fazia direito também, né? Só para atender ao meu pai. E aí,
meu pai sacou rapidamente que eu desde 15 anos eu escrevo textos. Então, o meu pai via que aquilo ali, eu tinha paixão por aquilo ali. Aí eu falei, pai, eu não aguento mais fazer direito, eu tô exausto. Eu tô na aula de direito, tô dormindo. Eu tô na aula de jornalismo, também tô dormindo. E aí meu pai me deu o meu grande ensinamento de vida. Ele falou assim, não vai fazer direito não? Beleza, então vai trabalhar. E aí meu pai conseguiu um emprego para mim numa concessionária de carros, Fiat, para trabalhar como auxiliar de departamento de pessoal, né? Que é o RH hoje, né? E ali eu aprendi o que era um trabalho CLT, o que era chegar na hora e sair na hora. Então, assim, eu acho que ali foi minha virada de chave, do tipo, estudar e trabalhar. Acho que é importante as duas coisas. Não dá só para você estudar. Você tem que estudar e tem que trabalhar, tem que entender o valor do dinheiro. Né? Eu ganhava uma miséria. Eu falei, cara, olha só, trabalhei o dia inteiro. Olha o que eu tô ganhando. Saber querer ser o valor do dinheiro. Você saber o valor do dinheiro. Então, acho que a virada de chave, quem me deu foi meu pai. Né? Com 15 anos. E acho que ele me mostrou o que era a vida, né? O que você diria para o Mário de 20 anos atrás? Eu diria uma coisa que a gente já falou assim, cara, não toma decisões precipitadas. Vai devagar, não reage, não seja tão reativo, não reaja tanto a coisas que te fazem mal. Seja mais tranquilo, seja mais sereno, seja mais calmo. Eu paguei muito na vida por tomar decisões que hoje algumas eu tenho certezas e outras não, do tipo assim, cara, eu não quero passar por isso. Quando você é mais novo, às vezes você não tem o direito muito de eu não quero passar por isso, você tem que passar por isso. Né? A experiência de uma coisa que te desagrada é importante para você crescer. Mas hoje, com 55 anos, eu já falo, Mário, não sei o que, ele quer, não sei o que. Cara, você trabalha com ele, eu não vou trabalhar com ele. Você chega a uma certa idade, a um certo momento da sua vida, que você consegue dizer não a alguma coisa, mesmo que aquilo vá te dar alguma vantagem financeira, um dinheiro. Cara, deixa pra lá. Eu recentemente, eu larguei um trabalho porque, cara, aquilo ali me aborrecia tanto. Aí tava claro o aborrecimento ali, que eu falei, cara, deixa essa porcaria pra lá, isso aí não vai me fazer. Então eu diria pro Mário de 20 anos atrás pra ficar mais calmo, ficar mais sereno. Do que você se arrepende na sua vida? Infelizmente não posso falar do que eu me arrependo. Não posso falar. Não é o momento certo. Eu não posso falar do que eu me arrependo. Infelizmente, tem muitas coisas que eu me arrependo, mas eu prefiro não falar. Qual o significado de Deus para você? Eu acho que eu compartilharia com você essa resposta para que você me dê essa resposta, porque eu não tenho condições espirituais de dar essa resposta para você. Eu não sei dar essa resposta para você. Eu prefiro que você me dê essa resposta e eu vou captar a sua resposta como se fosse a minha. Cheguei até a me emocionar aqui, ó. Da hora. Vamos lá. Eu vou falar algo que Deus está me tocando e que eu estou vendo em você. Não que a Adriana crê. Eu tenho, creio em Deus, a sociedade. Mas eu vejo que você chegou onde você chegou. Você é um homem sucedido em todas as áreas da sua vida. O quanto que você tem aí a sua família, né? Você trouxe aí, quer deixar os princípios e valores. Eu acredito que Deus é a base de tudo. E Ele está com você. Basta você abrir a porta, bater. Porque Deus,
Ele está com a gente o tempo todo. Só que Deus, Ele nos respeita, Ele não invade a nossa vida se a gente não permitir. Então a gente tem que bater na porta e falar: a porta está aberta. É o que eu vejo. Que falta abrir a porta, porque Ele está aí. Você precisa abrir de coração. Existem alguns bloqueios que eu consigo perceber, se eu estiver equivocada, Sim. por gentileza. Não tá? Mas é porque falta somente essa intimidade com Deus. Porque tudo que é de Deus é leve. O que é de Deus, a gente transborda. Quando a gente não consegue falar algo, é porque nós não estamos preparados. Mas não é porque nós não estamos preparados de nós, carne e pessoa. É o entendimento, é o ensinamento, às vezes é o perdão. Às vezes, e quando eu falo perdão, não é liberar o perdão para o outro. Às vezes alguém fez alguma coisa, uma pessoa, é problema dela. O que passou, passou. Não adianta chorar pelo leite derramado. Mas nós temos que dar o perdão pela gente. Por quê? Para eu seguir em paz, para eu ir para um próximo nível, para eu conseguir falar. Nós só conseguimos falar de algo quando nós estamos resolvidos com nós. Tem um ditado que eu gosto assim: bateu, doeu, pega que é teu. Então, quando a gente vê nas redes sociais alguém fazendo uma viagem incrível, bolsas de marca, luxuosa, e a gente se incomoda, o problema não está naquela pessoa, é mérito dela. O problema está em quem se incomoda, né? Eu já tive experiências na qual eu não conseguia compartilhar várias coisas da minha vida. E quando eu busquei a Deus com intensidade, fui ressignificando. A gente precisa ressignificar os fatos e sempre extrair o melhor e aprender com aquilo que não deu certo. Fez todo sentido. Portas se abriram para mim, que eu não sei como, né? A gente não sabe como dizer, mas eu sei que é no mundo espiritual. Falo que Deus é a base de tudo. Eu tenho comigo. É Deus, família e trabalho. Quando a gente inverte as ordens, muitas coisas não se encaixam, sai do trilho. E a gente não consegue entender, enquanto está tudo aqui, ó, na nossa mente. Então, eu acredito que... Acredito não, tenho certeza. Deus é tudo. Deus é a base. Tudo entrega para Ele. Entrega e confia. Não é na nossa hora, é na hora de Deus. Quando a gente tem fé, é difícil falar de fé, porque a fé, muitas vezes, 3% da sociedade tem fé. 3%. Eu era uma dessas 97% que eu achava que eu tinha. Mas o que é realmente a fé? É quando você toma uma atitude, uma decisão, uma ação, sem saber o que, como, porquê, quando, onde, sem medo do julgamento. Pode estar o mundo inteiro te acusando, mas você tem fé naquilo que é Deus que provê. É você dar um passo no escuro sem saber o que tem ali. E Deus vai colocar o chão para você. Então, eu acredito que Deus é a base. Sem Deus, nós não somos nada, nós não conseguimos nada. E se muitas das vezes nós não conseguimos, a nossa vida, às vezes, né, não existe vida 100% perfeita, mas eu falo alinhada aos eixos, é porque falta preencher essa lacuna espiritual, que quando a gente tem o espiritual, a nossa vida ela é dividida em 7 áreas, assim, as maiores, né? Espiritual, emocional, física, financeira, relacionamentos, network, amigos, tempo. Se a gente não tem um equilíbrio e tendo espiritualidade em primeiro lugar, nós não conseguimos seguir em frente com aquilo que Deus tem, porque nós temos um propósito aqui e Deus tem os planos de Deus são melhores que o nosso. Então, muitas vezes nós não chegamos, falta essa lacuna, e seja qualquer área da vida, pessoal, profissional, financeira, física, saúde, porque nós não pedimos a bênção de Deus. Se eu respondi a tua pergunta. Assimilei completamente tudo e a minha porta, nesse momento, está aberta. Amém. E é aquilo, jogar para o universo a sua intimidade com Deus. Quando eu aprendi a conversar com Deus, esse coach espiritual que me ajudou, eu sou católico, igual eu falei, não é independente de religião, mas quem vem da religião católica, o que é ensinado desde sempre? Pai Nosso, Ave Maria, criei a oração tradicional, e essa era a minha oração.
Mas quando você começa a ter um entendimento mais profundo, acaba às vezes virando um monólogo ali, porque você está tão acostumada, né, Pai Nosso que estás no céu, e às vezes não está nem prestando atenção na letra do Pai Nosso, porque é um monólogo. E eu falava com as minhas amigas, uma conhecida, às vezes o meu marido, cara, se eu conto um desejo do meu coração, briguei com a minha mãe, briguei com o meu marido, algo pessoal, para uma amiga, né, e que gosta, às vezes a gente acha que é uma amiga e depois por trás ali vai puxar o seu tapete, você não sabe, né, o que a pessoa vai fazer com aquela informação futuramente. Mas quando eu entendi que eu poderia falar direto com Deus, me abrir com Ele, que Ele é o único que eu posso confiar de verdade, 100%, é o único que vai poder me ajudar. Em qualquer situação. Eu comecei a conversar com Deus. Eu ajoelho. Pai, estou... E conversar mesmo como se fosse com uma amiga. Eu estou nessa situação, o meu desejo é esse, eu não sei o que fazer, você sabe da minha capacidade, você sabe das minhas fraquezas, do meu limite, o que eu faço? A minha vontade é essa, é da sua. Tire da minha vida tudo aquilo que não for da tua vontade. Pessoas, coisas, ambientes. Mas quando a gente... Isso é muito forte. Por quê? Porque Deus faz... Quando eu pedi, em pouco tempo, Deus fez uma limpa na minha vida. De pessoas, o meu ciclo de amizade não é mais o mesmo. Ele excluiu e acontece naturalmente, não tem motivo. Nossa, eu gostava tanto daquela pessoa, gostava tanto daquela família. Por que aconteceu? Deus ouve ver coisas que nós não sabemos, com o que nós pedimos. Basta nós termos esse entendimento e está tudo certo. Me tirou de um ambiente... Às vezes as pessoas se perguntam tanto, se questionam, né? Eles não assumem a autorresponsabilidade. É muito mais fácil acusar, às vezes, meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, meu patrão, meu gerente. A culpa é dele, mas ele não me deu oportunidade, mas foi porque ele fez isso. E onde que está a nossa responsabilidade? O que eu fiz para isso? E quando a gente tem esse autoentendimento, a gente conhece o nosso eu interior... Nós sabemos lidar com aquela situação, né? Nós entender um pouquinho do que se passa na cabeça daquela outra pessoa, fica mais fácil para a gente seguir adiante. Então, eu acredito exatamente nisso, né? Que tudo é como nós enxergamos, é nossa responsabilidade. O que eu posso fazer para ser melhor? E aí Deus fez toda essa limpa, inclusive dos ambientes que eu vivia. E eu me sentia muitas vezes frustrada, podada, por saber que algo dentro de mim que eu poderia mais, mas ali era o meu limite. E quando a gente vive muito tempo em determinado ambiente, nós adquirimos normas e padrões que não fazem parte da nossa verdadeira identidade. E isso nos limita e não nos deixa ir para um próximo nível, crescer para aquilo que Deus nos chamou para ser. Então, o que eu empreendo há 3 anos, o que eu cresci nesses 3 anos, eu falo que eu não aprendi. O que eu não aprendi a minha vida inteira. Entendeu? E por quê? Quando eu entreguei para Deus e escuto os sinais dele. Eu falei para você que a todo momento eu converso com Deus. Eu tenho meu altar aqui. Eu vou num lugar daqui a pouco. Deus, que seja feita a tua vontade. Eu pego a gente fala com Deus o tempo todo. Esse aqui é o meu Instagram pessoal, Mário, Adriana Zequim. Eu abro a lupa, o Instagram, quando você abre, e peço para Deus. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, que a gente busca Deus, Ele fala com a gente. Ele dá exatamente aquela palavra. Então, se eu vier aqui, ó lá, uma palavra, não sei, né? Vamos lá. Deus te ver no secreto, continue fazendo o seu melhor. Então, assim, a cada palavra que eu busco é o tempo todo Deus falando comigo, seja através do celular. O celular é bom por aquilo que você busca, as pessoas, o ambiente que você frequenta. E eu não sei por que eu estou falando tanto de Deus aqui com você, viu? Não estava na pauta. Não estava na pauta, mas eu me senti leve, né? Eu acredito muito em Deus e quando a gente
pede discernimento, sabedoria. Deus usa as pessoas, Ele nos dá sinais através de pessoas, né? Sim. Eu tenho meu salmo que eu creio ali, né? Ali o Salmo 121, que fez todo o diferencial na minha vida no momento que eu buscava. Mas tudo é o Pai. Conversa com Ele de coração e sem medo, sem vergonha, de joelho no chão, né? Eu falo, uma coisa você falou do CLT. Você sabia que 1 hora de joelhos no chão, direto com o Pai, equivale às 40 horas de trabalho semanal? A sua intimidade? Então, às vezes, hoje, você falou, nós temos a liberdade, né, da nossa agenda. Mas por quanto tempo que às vezes as pessoas não estão presas numa CLT, mas não buscam o Pai? Não tem 1 horinha ali para conversar com Deus, mas tem 40, 44 horas semanais para ficar, né, às vezes deixando de realizar o seu sonho. Sim. Então, isso fez todo sentido para mim, tá? Mário, estamos quase chegando aos minutos finais, já estamos a quase 2 horas de... Gente, quando passou muito rápido. É verdade. Eu tenho um quadro aqui que é VaptVupt. Não é nenhuma pergunta, tá? Eu vou te falar algumas palavrinhas, uma palavra, e você vai me devolver em uma palavra. Tá. Uma outra você pode até, às vezes, acredito que 2, 3 palavras. Tá? Mas é o VaptVupt. Tá. Preparada? Mais ou menos. E para começar, Mari, não vai ter jeito. A primeira palavra, Deus. A luz. Fé. Instrumento. Família. Motor. Um sonho. Paz. Uma inspiração. Pai. Uma referência. Pai. Um medo. De nada. Um livro. Tudo acabou ontem. Se você partisse hoje, você iria em paz? Não sei. Acordar cedo ou tarde? Os dois. Dormir cedo ou tarde? Os dois. Alimentação saudável ou guloseima? Os dois. Atividade física ou sedentarismo? Os dois. CLT ou empreender? Empreender. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Muito legal estar aqui com você. Eu te peguei de surpresa hoje, Mário? Bastante coisa. Mário, e nesses minutos finais, qual o significado ou como que você lida com a palavra perdão? Perdoar, para mim, é execuível, é factível, eu posso perdoar. Mas perdoar não é esquecer. Eu perdoo, mas não esqueço. Sábio. Nesses minutos finais, quero que você finalize o nosso programa com que Deus tocar o seu coração. Uma mensagem de fé, uma frase, uma inspiração, algo que você queira compartilhar e nós não tivemos a oportunidade de falar.
Mas enquanto você pensa aí, pede uma luz aí, né, no que você vai encerrar o nosso programa, eu quero falar para você que está nos acompanhando aqui, mais uma vez, para você que está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal. Tá vendo esse botãozinho aqui no YouTube? Se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva, porque o YouTube, quanto mais inscritos para mais pessoas, ele entrega por ser um assunto relevante. Então, eu conto muito com a sua inscrição, é muito importante. E compartilha com pessoas, gente. Muitas vezes, nós não compartilhamos a nossa história, o que nós sabemos, por pensar. Quem vai querer saber? Né? Quem vai querer saber disso? É óbvio, todo mundo já sabe. E na maioria das vezes não. Às vezes o pouco que você sabe, a sua história, o que você já aprendeu, que você já passou por esse processo, é muito para quem não sabe de nada, é muito para quem está passando por esse processo e não sabe como lidar com essa situação. Então não deixe de compartilhar o que você sabe, porque Deus nos colocou nesse mundo para compartilhar as bênçãos que Ele te deu. O que você tem feito com as bênçãos que Ele te deu? É para você inspirar o seu próximo. Não adianta você ser uma pessoa cheia de conhecimento, estudar, ter várias faculdades, MBA, viver em constante aprendizado e guardar tudo para você. Isso você acaba ficando obeso mentalmente. Compartilhe o que você sabe. Faça a diferença na vida das pessoas. Faça nas suas redes sociais, nos seus stories, no seu feed, seja um livro, seja um podcast, seja com o seu vizinho, na escola, em grupo de amigos, grupo familiar. Faça a diferença com o que você sabe aí de melhor, tá bom? E agora é com você, Mário. Eu vou tentar, Adriana, replicar a letra de um cara chamado Ney Lisboa, que é um compositor gaúcho que eu gosto muito, que eu respeito muito, que é um dos meus ídolos aqui da música brasileira, que é uma espécie de pedido de desculpas a quem se amou, né? Então é um pedido de desculpas a quem eu amei. Então eu vou tentar falar a letra. Você me permite? Contou, o tempo é todo seu. Se eu errar, eu vou ter que recorrer à internet. Mas basicamente chama Rima Rica, Frase Feita. Desculpe, meu bem, se ontem te fiz chorar, mas a vida é assim mesmo, não se pode exigir, pouco dá para esperar. Muito obrigado por tudo, pelo seu suor, pelos teus gemidos. Espero que a minha estupidez cicatrize teus sentimentos feridos. Mas na força eu retiro, sugo, feito vampiro, em saber que as estrelas também sentem sós de um cigarro amassado, de uma rua deserta, de outros que até eu posso sentir dó, da menina de olhos grandes como a lua, de uma noite sentindo tua carne crua. Das dores em festa, de podres serestas, desse novo mundo putrefato, dessa grande peça de teatro. É isso. Forte, forte. Mário, mais uma vez, eu quero agradecer, tá? Por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né? Nós sabemos aí que você tem vários compromissos, né? Você atende aí a Brasil todo. E compartilhar um pouquinho da sua história, se abrir um pouquinho com a gente, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional.
o podcast, eu adoro podcast, né? Você também tem o seu programa. Eu falo que é tão gostoso porque a gente aprende muito com os convidados, né? Então aqui hoje eu também pude aprender muito com você. Falo que a gente mais aprende do que às vezes, né, ensina alguma coisa. E eu agradeço de coração. O estúdio aqui está de portas abertas para você. Espero que tenha atingido as suas expectativas, né? E muito obrigado mais uma vez. Te agradeço muito, Adriana, por estar aqui novamente partilhando da sua convivência. Dizer que Deus colocou o nome do seu estúdio no ChatGPT para eu estar aqui, né? E espero que você faça muito sucesso, né? Tá claro e límpido que você é uma pessoa muito batalhadora. Espero que você vá muito longe. Amém, amém. Valeu. Amém. Tô emocionada. Eu sou sentimental, tá? A gente é forte, corajoso, mas é sentimental também, né? Gente, para vocês que estão nos acompanhando aqui, né, que ficaram até o final, você que chegou depois, eu peço de coração, volte lá no início, vários insights aqui. Se você quer ir para um próximo nível, eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar você, tá bom? Muito obrigado, beijo grande, um abraço aqui meu e do Mário para vocês e até a próxima. Tchau!